Semana passada celebrávamos a solenidade de São Pedro e São Paulo, não celebrávamos o 13º domingo do tempo comum, e hoje estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é um dos discursos mais bonitos e mais importantes de Jesus no evangelho de São Mateus. E é um discurso que está no capítulo 11, dos versículos 25 a 30, que tem um contexto. Esse breve discurso de Jesus pode ser dividido em duas partes. Primeiro, Jesus faz uma oração de ação de graças ao Pai, porque o Pai esconde os mistérios do reino àqueles que se julgam sábios e entendidos, e Jesus agradece ao Pai por isso. E num segundo momento, Jesus nos convida a deixarmos os nossos fardos, a repartirmos os nossos fardos com Ele e aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. Por que Jesus começa esse discurso fazendo essa oração de ação de graças ao Pai? Se nós pegarmos os versículos anteriores a esse evangelho, Jesus estava fazendo um discurso, fazendo uma exortação a 3 cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Porque nessas 3 cidades, nesses 3 lugares, Jesus havia feito muitos sinais, havia feito milagres, havia ensinado, mas aquele povo não havia se convertido. E Jesus, no discurso anterior a esse, ele diz que se em Tiro e Sidônia, se em Sodoma e Gomorra, se tivessem feito esses sinais, eles teriam se convertido. Então ele faz uma exortação às 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, e depois ele começa esse discurso, dizendo que os mistérios do reino, que estavam sendo revelados nele mesmo, porque ele é o Filho enviado do Pai, aqueles que se julgam sábios e entendidos não acolhiam, e aqueles que se faziam pequenos em espírito, pobres em espírito, acolhiam aqueles sinais. Ele estava falando em primeiro lugar aos seus discípulos e aquele povo que também acreditava nos sinais que ele fazia. E também está dizendo a nós: se nós nos julgamos sábios e entendidos, como muitos da época de Jesus, se nós nos julgamos soberbos, melhor que todos, aqueles que tudo sabem, nós não conseguimos acolher os mistérios do reino e não acreditamos naquilo que Jesus faz. A Santíssima Trindade é um mistério. Em primeiro lugar, um mistério de amor. Jesus, ao assumir a nossa humanidade, ao assumir a nossa carne, ao assumir a nossa humanidade, a nossa realidade, ele veio revelar esse mistério de amor. Ontem eu citava na Eucaristia com o pessoal do Caminho, uma vez num retiro, um jovem foi dar um testemunho. E aí ele falava assim, que ele estava naquele primeiro momento de conversão, de combate do pecado, de vida com Deus, mas também com um pouco de euforia. E aí no testemunho dele ele dizia assim: olha, eu quero viver uma vida com a Trindade, eu quero buscar a minha conversão, a minha santificação, mas eu não sei como que a Trindade funciona. E aí o padre falou assim: a Trindade não funciona, a Trindade é. E é um mistério de amor, que nós, em primeiro lugar, precisamos aceitar. Deixar que a Trindade se revele na nossa vida, haja na nossa vida e na nossa história. E São Paulo diz na carta aos Coríntios, não aparece na liturgia de hoje, mas São Paulo diz: Deus escolhe aquilo que é fraco para confundir os fortes. Deus escolhe aquilo que é tolo para confundir os sábios. Deus acolhe aquilo que é desprezado para confundir os soberbos. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Então nós somos chamados a acolher esse mistério de amor da Santíssima Trindade. E depois, num segundo momento, Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. E aqui Jesus usa uma imagem que já era conhecida nos povos antigos, depois no judaísmo adquire um novo sentido, e com ele tem um novo sentido também.
Jesus usa a imagem do jugo. Sabe o que era o jugo? Nos povos antigos, o jugo era um instrumento de madeira que unia dois animais que tinham que carregar uma carga, e o jugo dividia o peso entre os dois animais, para que a carga não ficasse nem somente para um, nem para o outro. Para o povo de Israel, eles assumiram esse jugo num sentido espiritual. A lei que foi dada por Deus a Moisés no Monte Sinai era o jugo de Deus, que dividia os fardos da humanidade com a palavra de Deus. E com Cristo, esse jugo é a cruz. Na cruz, Jesus assumiu os nossos fardos e ele dividiu o peso. Não que o fardo deixe de ser fardo, não que a carga deixe de ser carga, mas na cruz de Jesus, ele assume os nossos fardos e ele nos ajuda a carregá-los. Porque nós poderíamos pensar assim, bom, se Jesus está dizendo para nós assumirmos o jugo dele, então quer dizer que ao invés do jugo dividir a carga, então eu vou assumir tudo sozinho? Não, não é isso. A carga continua sendo carga, o peso continua sendo peso, o fardo continua sendo fardo, mas se nós compartilhamos os nossos fardos com Jesus, se torna mais leve. Ele nos ajuda a carregar. E no dia de hoje, quais são os nossos fardos? Quais são os seus fardos? Quais são os meus fardos, eu, Padre Rafael? É o fardo do seu matrimônio, que você não consegue mais carregar sozinho? É o fardo do seu trabalho, que parece que não vai para frente, você caminha, mas parece que não sai do lugar? É o fardo da decepção com as pessoas, com a vida, com as situações? É o fardo da frustração, de você tomar iniciativas, mas parece que nada dá certo? É o fardo da ansiedade? É o fardo da depressão? Quais são os seus fardos? Quais são os meus fardos? Porque eu também tenho, e tenho muitos. Esses fardos, Jesus hoje, na cruz, abre os braços e permite que nós compartilhemos esses fardos. E todas as vezes que nós rezamos, todas as vezes que nós nos colocamos em oração, nós podemos compartilhar os nossos fardos com Jesus. Nós podemos experimentar esse descanso. Não que necessariamente quando nós rezamos, nós vamos sentir algo físico, nós vamos sentir algo material. Nem sempre quando nós rezarmos, nós vamos sentir uma consolação, nós vamos sentir um alívio interior, nós vamos sentir que nós estamos mais leves, nem sempre. Mas se nós rezamos, nós podemos ter a certeza de que Jesus, com os braços abertos, nos acolhe, nos dá descanso, nos fortalece e compartilha os nossos fardos. Aqui no Brasil, uma das imagens que reflete, pelo menos para mim, esse evangelho de hoje, é aquela imagem do Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. É um monumento enorme, mas qual que é a atitude de Jesus? Qual que é o gesto daquele monumento? Jesus de braços abertos, que nos acolhe, que nos dá descanso. Essa semana, o Padre Márcio fez um retiro lá no Rio de Janeiro, e aí eu já imaginava, tem hora que eu tenho umas intuições que elas não falham. O Padre Márcio foi num retiro, num sítio, mas depois ele mandou uma foto para mim. Falou, bom dia, caríssimo padre, estou rezando no Cristo Redentor. Eu falei, eu sabia que ele não ia ficar só naquele sítio, né? Foi no Corcovado, foi lá no Cristo Redentor, e ele tirou uma foto muito bonita. Ele tirou uma foto, assim, uma selfie, né? E o Cristo Redentor atrás, com os braços abertos. É um dos reflexos da liturgia do Evangelho de hoje. Jesus que de braços abertos nos acolhe, quer assumir os nossos fardos para nos ajudar a carregar e nos dar descanso. Queridos irmãos e irmãs, a celebração da Eucaristia é a oração mais sublime da vida da igreja. E eu sempre digo, o momento do ofertório, logo após as preces, é o momento em que, enquanto o padre oferta o pão e o vinho que serão consagrados, nós colocamos as nossas intenções, nós colocamos a nossa vida. Quais são os fardos
que você e eu carregamos hoje. No momento do ofertório, é o momento que nós podemos oferecer, junto com o pão e o vinho. Oferecemos em sacrifício as nossas intenções, as nossas vidas, para que sejam transformadas pela ação de Cristo. Coloque os seus fardos diante do altar. Eu não sei exatamente quais são. Eu sei quais são os meus fardos. Eu sei quais são as minhas dificuldades. Coloquemos diante do altar e peçamos que com o pão e o vinho, esses fardos sejam oferecidos em sacrifício.